ninguém me tira da cabeça que hoje, o que aconteceu hoje não foi normal. Não, alguma coisa muito errada, muito mais do que a gente pode imaginar, muito mais do que a gente supõe. Peraí que vai sair o sétimo. Estou torcendo agora para sair o sétimo. Vamos tomar de 7. Eu acho que hoje, o que aconteceu hoje é muito acima do normal, de qualquer ruindade, de qualquer sem-vergonhice, de qualquer canalice. Eu acho que hoje é alguma coisa que está muito mais... o buraco é muito mais embaixo do que a gente imaginava. Eu imaginava um clube podre, eu imaginava um clube destruído, um clube assassinado, mas o que eu vi hoje me faz levantar suspeitas sobre tudo e sobre todos, sinceramente. Para mim, eu gostaria muito que alguém nesse clube, nessa instituição, tivesse a dignidade de expor o que está acontecendo verdadeiramente no São Paulo. Porque o que aconteceu hoje não foi uma goleada normal. Não foi uma goleada normal. Foi uma vergonha, foi mais uma vergonha histórica. Isso a gente já está acostumado, o São Paulino se acostumou com isso. Mas o que aconteceu hoje... E eu gostaria muito que alguém tivesse a dignidade de expor o que aconteceu. Se por um acaso foi só a ruindade, foi só o futebol jogado, eu acho que é o fundo do poço. O São Paulo, que a gente já sempre falou aqui, foi destruído, o São Paulo acabou. E hoje mostra exatamente, esse resultado mostra exatamente o que é o São Paulo hoje na mão desta gente que administra o São Paulo. Então, hoje, infelizmente, o São Paulo, para mim, hoje foi a morte oficial do São Paulo. O São Paulo respirava por aparelho já há alguns anos na mão dessa gente, e hoje, para mim, foi decretada a morte do São Paulo. O São Paulo, hoje, pelo que aconteceu hoje, eu percebi que o São Paulo morreu hoje, oficialmente. O São Paulo nunca mais vai ser o São Paulo que a gente se acostumou. Hoje, no dia 27 de novembro de 2025, foi decretada oficialmente a morte do São Paulo. E a culpa disso acontecer é desses caras que comandam o clube. Esses caras que contratam esses jogadores, esse elenco, esses conselheiros vitalícios santistas, palmeirenses, corintianos, esse presidente, essa direção de futebol, Muricy Ramalho, Milton Cruz, Dedé, Chapecó, Rui Costa, toda essa gente, vocês são os verdadeiros culpados. Vocês destruíram o clube e esses jogadores também sem vergonhas, esses jogadores que são péssimos profissionais, vocês são uma vergonha para a família de vocês, vocês são uma vergonha para a família de vocês. Eu fico imaginando como deve ser bom a família de vocês vendo vocês desempenhando um papel desse vexatório, vergonhoso que vocês fizeram hoje. E eu vou falar para a torcida do São Paulo, um recado para a torcida do São Paulo, sinceramente, que é o que mais me preocupa nesse momento, porque é que quem está mais sofrendo é o verdadeiro torcedor do São Paulo. Eu só vou pedir atenção, a sua atenção, amigo torcedor, para a gente perceber e cobrar quem são os verdadeiros culpados disso tudo aí. Que a gente procure se informar e ter uma visão um pouco mais ampla de tudo que acontece no São Paulo hoje. Não é simplesmente um jogador lesionado muscular, não é simplesmente um problema só de 2 ou 3 jogadores do departamento médico, não é só um presidente vaidoso, incompetente, não é só uma diretoria de futebol amadora, não são só jogadores sem vergonhas, é tudo isso multiplicado por 10. Então, você que tem o seu poder, a sua capacidade nas suas redes sociais, que você sabe, que você acompanha minimamente o clube, e eu sei que se você está aqui me assistindo, você tem uma capacidade de cognição e compreensão muito maior do que a minoria, essa minoria que infelizmente burra, desculpa, não tem outra palavra, não entre, tome cuidado para não entrar só nessas análises rasas de o Ferrarese é grosso porque ele tirou o pé da bola, ou porque o Alisson é gordo e não tem vergonha na cara de emagrecer. Isso tudo tem que ser discutido, sim, isso tudo tem que ser debatido, sim, mas a causa é muito maior. O São Paulo está no fundo do poço, o São Paulo morreu hoje por uma série de fatores que vem acontecendo há 15 anos, não é de hoje.
O São Paulo não morreu hoje no Maracanã, hoje só foi decretada a morte, mas o São Paulo vem sendo assassinado há muitos anos pelas mesmas pessoas. Não são pessoas diferentes, são as mesmas pessoas, são os mesmos grupos políticos, são as mesmas pessoas que estão aí querendo se perpetuar no poder. Por mais que a situação do São Paulo seja ruim financeiramente, essa gente não larga o osso. Eu gostaria muito de entender por quê, que mesmo quando é ruim é bom para essa gente, eu gostaria muito de entender. E se eu pudesse fazer um pedido, não se apegue nesses detalhes do Zubeldia, não, porque mandou embora o Zubeldia, ou porque o Diniz, se ficasse em 2020, ou o Rogério Ceni. Gente, isso tudo é um detalhe, isso tudo são detalhes. São tijolinhos que foram construídos com o passar do tempo que transformaram São Paulo nisso aí que a gente viu hoje. Hoje, dia 27 de novembro, foi decretada a morte oficial do São Paulo. E eu gostaria muito, sinceramente, eu gostaria muito de não ter o sentimento que eu tenho por essa instituição. Eu gostaria muito de desencanar, de amanhã fazer outra coisa, faço um canal de futebol, vou comentar a final da Libertadores. Mas eu acho que eu, como torcedor e como um jornalista que tem um canal de comunicação aqui nos meus canais, eu sinto que eu tenho uma responsabilidade, assim, junto com a instituição, em primeiro lugar, e depois com as pessoas que me acompanham, os torcedores do São Paulo que me acompanham, eu tenho uma responsabilidade, eu não posso simplesmente largar a mão, porque a vontade que eu tenho, gente, de verdade, era cuspir na cara de cada um desses caras e desaparecer, e nunca mais falar do São Paulo enquanto essa corja estivesse lá. Mas eu não posso fazer isso, Eu gostaria muito, teve um amigo aí que comentou, deve ter cuidar da saúde, cuidar da minha esposa, eu faço isso, eu procuro fazer isso ao mesmo tempo. Mas eu vou falar para vocês de verdade, se eu parar, se eu simplesmente esquecer, como você que está aí do outro lado tem todo o direito de fazer e tem a chance de fazer, se eu fizesse isso, seria pior para mim, seria pior. Porque eu sinto, pode ser uma coisa muito besta da minha parte, mas eu sinto que se eu parar, eles ganham. Se eu parar de fazer o que eu estou fazendo, assim, eu sei que é uma bobagem, isso é mais uma coisa na minha cabeça, assim, mas eu sinto que se eu parar, eles ganham. Eles vão ser os vencedores. Se a gente não estiver aqui no jogo contra o Internacional, criticando, cobrando esses caras, eles ganham. A gente perde. Eles vão olhar para nós e falar, covardes, foram embora, deixaram a gente aqui destruindo o clube. Então, por mais que a situação seja dolorosa, por mais vergonhoso que seja, por mais que a gente tenha que aturar imbecil, retardado mental, gente que não tem capacidade de ter um pensamento minimamente lógico, por mais que a gente tenha que aturar esse tipo de gente, além de ter que aturar tudo que vem do São Paulo, essas pessoas, tanto os caras que estão lá administrando o clube e esse tipo de torcedor raso e burro, eles são uma minoria, e eles têm culpa, eles fazem parte do mesmo pacote de culpados. E são esses caras que eu vou combater. Não esses coitados, esses torcedores aí, que eu não vou discutir com imbecil e burro, e eu não sei desenhar, e fica mais complicado para mim, que eu também tenho limitação para explicar, para falar pela milésima vez a mesma coisa, se a pessoa não quer entender. Isso, inclusive, existe um estudo, que é um problema de cognição. Você não consegue, você pensa de uma maneira. Quando você recebe um argumento, a sua capacidade de adaptar esse argumento, ela não existe. Então, você continua falando a mesma coisa. Você não escuta o argumento que vem de fora. Então não adianta nada eu falar 1000 vezes sobre o Zubeldia, que esse tipo de pessoa não vai entender. E infelizmente eu também sou um cara limitado, a minha capacidade de explicação também tem um certo limite. Eu não consigo explicar mais. Eu não consigo dizer para você que o amarelo é amarelo e você entender que eu estou falando que o amarelo é azul e a culpa é minha porque o amarelo é verde. Então eu não tenho essa capacidade. Então é um problema meu, talvez em outra vida eu tenha essa capacidade. Mas amanhã a gente vai estar aqui, eu vou gravar o vídeo agora para o canal, vou falar tudo isso que eu falei durante a transmissão, desde o aquecimento, eu vou falar da transmissão, e amanhã a gente vai estar aqui de novo, contra o Internacional estaremos aqui de novo, porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, e eu sei, sinceramente, o quanto o protesto nas redes sociais, o quanto mesmo que não resolva nada, eu sei o quanto machuca esses caras. O quanto esses caras ficam incomodadíssimos com o que a gente fala. Com o que eu falo, então, nem se fala. Com esse presidente aí, o quanto ele me odeia, o quanto esses jogadores me odeiam. Então, eles podem ter certeza que daqui a pouco tem vídeo falando de toda essa gente aí.
de todos esses caras aí. Sempre na questão profissional, sempre no que eles fazem profissionalmente, porque pessoalmente eu não tenho nenhum interesse de saber como eles são, não tenho nenhum... É uma questão de valores, uma questão de afinidade, eu não tenho nada que me identifique com nenhum desses dois jogadores aí, nada. Então, pessoalmente, para mim, eles são um nada, eles são absolutamente nada. Todos eles, para mim, como pessoas, são nada, são absolutamente nada. Eles, como pessoas, não têm importância nenhuma na minha vida, absolutamente nenhuma na minha vida, nenhuma. Eles têm alguma relevância porque eles são hoje profissionais do clube que eu torço. Mas daqui a pouco eles não estão mais aí. Então, a partir do momento que eles saem daí, eles deixam de ser... Eles são nada também profissionalmente. Hoje eles vestem a camisa do clube que eu torço, do clube que eu aprendi a amar desde criança. Mas como pessoas, eles são absolutamente nada. Eles são um enorme vazio para mim. Eles não são nada. Acabou o jogo aqui, o Alisson, o Gordo, o Casares, o Belmonte. Esses caras para mim não são nada. Eles não têm nenhuma importância na minha vida. Nenhuma importância. Quem está aqui tem, vocês da rádio têm, os meninos que estão por trás têm, o torcedor do São Paulo que acompanha a gente tem. Esses caras têm importância na minha vida. Tem peso. Os caras que desejam a recuperação da Érica, esses caras têm um peso na minha vida. Eu me preocupo com essas pessoas. E eu devo satisfação para essas pessoas, devo conteúdo para essas pessoas. Tem muita gente agora que está esperando eu gravar o vídeo para falar o que eu penso. Essas pessoas, para mim, são muito importantes. Essas pessoas que fazem o meu trabalho. E eu trabalho para essas pessoas. O resto... O cara que não tem capacidade de cognição, que acha que a culpa é da rádio, acha que a culpa é minha, que a culpa é sua, que a culpa é da Nossa Senhora da Pequena Área. Esse tipo de gente, para mim, também não é nada. Eu não considero. Então, ó, mais uma vez, obrigado para todo mundo que acompanhou. Eu sei que o torcedor do São Paulo está machucado, está ferido, mas a gente tem uma situação que se a gente recuar agora é pior. Se a gente recuar, o São Paulo acaba de vez. E aí vai ser tarde demais para a gente fazer qualquer coisa. E eu falo por mim, enquanto eu tiver essa capacidade, essa força para desopilar o fígado, para não morrer de infarto, como morreu meu pai com 63 anos, eu vou continuar aqui. Já um pouco mais sábio, um pouco mais equilibrado, dentro da medida do possível, mas vou continuar transformando a vida desses caras no inferno. Porque eu sei que eu sou muito mais importante na vida deles do que eles são na minha. Fique com Deus, gente. Barolo,